Por que o Corinthians perdeu Lucas Pires, um dos melhores jogadores do elenco do Santos, que deixou o timão e chegou de graça a Vila Belmiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola, explico em detalhes essa história. Quero falar também sobre o São Paulo, que tem 41 atletas que já deixaram o Morumbi com percentuais ligados ao tricolor, alguns bem interessantes. Bora falar sobre o Palmeiras, que quase perdeu de graça um zagueiro, mas além de renovar o contrato desse zagueiro, ainda renovou com outros dois campeões da temporada de 2022. Para fechar, o que há de verdade na história de que Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, pode ir parar no Borussia Mönchengladbach, trago as últimas novidades do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo, muito bacana ter vocês por aqui, não no meu, mas no nosso canal, e a ideia é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, além de bastidores, transferências, mercado e muito mais. Para não perder nada é bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa as notificações, o sininho, para que você seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo ou programa do Nicola, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Nessa sexta-feira, por exemplo, tem Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Campeonato Francês. Com destaque para esse jogo do Campeonato Francês, a vitória do PSG contra o Strasbourg, fora de casa, rende R$ 2,09. O PSG já foi campeão nacional, mas a vitória do PSG hoje pode render uma boa grana. Já no sábado tem Campeonato Brasileiro da Série A com 4 partidas. Queria destacar que a vitória do Atlético Mineiro contra o Goiás em Goiânia está pagando R$ 1,57. Para não ficar fora dessa e de outras apostas é bem simples, vou deixar um link na descrição desse vídeo, você vai clicar lá, se cadastrar na 1xBet e usar o cupom Nicola na hora do depósito para ganhar 100% de bônus. Bora começar o vídeo com informação legal sobre o Corinthians, que é de forma isolada o líder do seu grupo na Libertadores da América. É que na noite dessa quinta-feira, Always Red e Deportivo Cali empataram na Bolívia em 2-2. Com o resultado, o Timão se manteve com 6 pontos na ponta, enquanto Always Red e Deportivo Cali dividem a segunda colocação com 4 pontos. O Boca Juniors é o lanterna com 3 pontos conquistados. Bora contar que o Fluminense tem vários nomes especulados para substituir o Abel Braga. Por exemplo, Felipão é o favorito de Paulo Angione, que é um homem forte do futebol do Fluminense. Já o presidente Mário Bittencourt gosta do Cuca, que está descartado por causa da questão financeira, do Renato Gaúcho. E há um namoro em início, e ele gosta também do Fernando Diniz, que tem seu nome defendido por alguns dos atletas. Falaram até em Wagner Mancini. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Mancini, técnico do América, e ele assegurou que só soube dessa possibilidade por meio da imprensa. Bora falar agora sobre a decisão do Atlético Mineiro em relação à venda do Savarino. Nessa sexta-feira vai haver uma reunião entre os dirigentes do Galo para debater se vale ou não a pena vender o atacante venezuelano, que tem uma proposta do Real Salt Lake, proposta dos Estados Unidos. O clube de lá topa pagar 15 milhões de reais por 40% dos direitos econômicos. A oferta nem é das melhores, mas vale a lembrança de que o Galo desembolsou 8 milhões de reais por 60%. Ou seja, o Atlético tem a possibilidade de dobrar aquilo que faturou com a venda e ainda manter 20% do valor de uma venda futura. O que pega no Atlético hoje é a questão do limite de estrangeiros. São 6 nesse momento, com o Pavon chegando na metade do ano, o Galo iria para 7 se mantiver o Savarino. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Flamengo venceu a Universidade Católica por 3-2, jogo disputado no Chile. Os gols do Flamengo, 2 de Gabigol com assistências de Bruno Henrique. O Lázaro marcou um bonito gol no segundo tempo para decretar a vitória por 3-2. Os 2 gols da Católica marcados por jogadores do Fla. O primeiro contra do Isla e o segundo contra do Pablo. Com o resultado, o Flamengo se manteve na primeira colocação da chave. São 9 pontos conquistados em 9 possíveis. Por falar em liderança do Flamengo, é legal destacar que depois de 3 rodadas, só 3 clubes mantêm 100% de aproveitamento. O Flamengo, o Palmeiras e o River Plate. Bora falar agora sobre o São Paulo, que venceu por 3-1 o Jorge Wilstermann na altitude de Cochabamba. Os gols do São Paulo marcados, todos por jogadores da base. Igor Gomes marcou o primeiro, o Marquinhos marcou o terceiro, a única exceção o Reinaldo, que não é jogador da base, e se aproveitou de uma cobrança de pênalti para garantir mais 3 pontos para o São Paulo. O São Paulo que disputou 9 e conquistou 9 pontos na Sul-Americana, é líder e vai ter a chance de se classificar de forma antecipada na próxima rodada se vencer o Everton fora de casa.
Ainda sobre a Sul-Americana, é legal contar que o Santos ficou no empate em 1-1 com o União La Calera, jogo disputado nessa quinta-feira no Chile. O Santos abriu o placar com o gol de Brian Angulo, tomou o gol de empate, tomou até algum sufoco, mas conseguiu voltar com um ponto para casa. Classificação de momento tem União La Calera em primeiro com 5 pontos, Universidade de Quito e Santos com 4, o Banfield aparece na última colocação com apenas 3 pontos. Quero falar agora sobre o boato da quinta-feira no Flamengo de que Davi Luiz pode trocar o rubro-negro pelo Borussia Mönchengladbach, time da Alemanha. Circulou em grupos de WhatsApp de torcedores rubro-negros uma informação de que o Davi Luiz já se acertou com o Borussia Mönchengladbach, por isso não teria participado da partida contra a Católica nessa quinta-feira. O Flamengo alegou problemas pessoais do zagueiro. Bom, bora explicar primeiro o boato atribuído ao jornalista Gabriel Lima do portal Metrópolis. A informação dá conta de que o Davi Luiz já teria chegado a um acordo com o Borussia Mönchengladbach e o clube alemão, por meio do seu departamento jurídico, informaria ao Flamengo que acionaria uma das cláusulas do contrato que permite ao Davi Luiz sair sem custos em caso de propostas de clubes europeus. De fato, essa cláusula existe e é bem parecida à que fez com que o Rafinha deixasse o Flamengo depois de fazer sucesso com a camisa rubro-negra. Mas o principal vem agora. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos empresários que trabalha no escritório de Giuliano Bertolucci, responsável pela carreira do Davi Luiz há bastante tempo. E essa pessoa assegurou que não existe nenhuma conversa nesse momento entre Davi Luiz e Borussia Mönchengladbach. Quando topou trocar a Europa pelo Brasil, Davi Luiz estava convencido de que queria ficar por aqui até encerrar a carreira. E não parece nem um pouco provável que um time alemão hoje seja capaz de convencê-lo a seguir um caminho inverso. Então, se em algum momento você ficou preocupado com essa possibilidade, saiba que não há necessidade de preocupação. Até porque o Gabriel Lima, jornalista, afirmou que nunca falou absolutamente nada a esse respeito e o site Metrópolis também não publicou qualquer informação sobre um acerto do Davi Luiz com o Mönchengladbach. Bora te explicar agora por que o Corinthians perdeu de graça Lucas Pires, lateral esquerdo de 21 anos de idade, talvez o melhor jogador da temporada com a camisa do Santos. O moleque tem jogado muita bola ofensiva e defensivamente, um dos protagonistas do Peixe em 2022. A curiosidade é que ele havia chegado ao Santos na metade do ano passado para as categorias de base. Chegou a jogar a Copa São Paulo de Juniores desse ano. Desde então já disputou 18 partidas pelo time principal, tem 3 assistências, titular absoluto, barrando, por exemplo, o Felipe Jonathan. E o detalhe é que o Lucas Pires, criado durante todas as categorias de base do Corinthians, não teve oportunidades no time de cima. Ele acabou sendo promovido para o profissional, mas depois de algumas contusões e também de testes fora da sua posição original na lateral esquerda, ele chegou a jogar como meio-campista e até como extremo, acabou sendo devolvido para o time sub-23. Diante da falta de oportunidades e do contrato perto do fim, o Lucas Pires preferiu se acertar com o Santos em vez de renovar com o Corinthians em condições ruins. Ele não seria aproveitado, não foi levado a sério, essa é a grande verdade, pela comissão técnica que passou pelo Timão na temporada passada. Já o Santos vislumbrou a possibilidade de aproveitar o Lucas Pires num período bem curto, chegou a fazer uma proposta para o Corinthians de liberação antecipada em vez de aguardar até setembro. O Santos passou a contar com o Lucas Pires a partir de julho e por isso, por conta desses meses, acabou deixando 25% do valor de uma venda futura para o Corinthians. Então o Timão não recebeu nada pela transferência do atleta, mas vai ficar com 1/4 do valor de uma venda futura. Digamos que daqui a um ano, Lucas Pires seja vendido por 10 milhões de reais, 7 milhões e meio de reais ficam para o Santos, 2 milhões e meio de reais ficam para o Corinthians. E a curiosidade é que hoje uma das maiores reivindicações do torcedor corintiano é justamente na lateral esquerda. Isso porque tanto o Piton quanto o Fábio Santos não parecem ser capazes de convencer a torcida alvinegra. Bora falar agora sobre o Palmeiras com boas novidades. A primeira delas é de que o zagueiro Naves, já ouviu falar? Um dos capitães do time da Copa São Paulo de Juniores, que foi campeão, quebrando aquele longo jejum da Copinha no início dessa temporada, o Naves tinha contrato com o Palmeiras somente até metade do ano. Cheguei a revelar para vocês que um time da Bélgica e um clube brasileiro já haviam negociado conversas com o Diogo Silva, que é o empresário da Web Soccer e responsável pela carreira do atleta. Mas o Diogo e o Naves entenderam que o melhor a fazer era renovar o contrato com o Palmeiras e esse vínculo foi estendido por mais 3 temporadas. Está descartada a possibilidade de o Naves deixar o clube de graça. Para tirá-lo agora vai haver a necessidade do pagamento da multa rescisória ou de um acordo com o Verdão.
Só para lembrar que o Naves já chegou a ficar 2 partidas dessa temporada no banco de reservas, uma delas contra o Emelec. Na temporada passada esteve em 2 jogos pelo time principal. Outro que renovou o contrato foi o Fabinho. O Fabinho tem 20 anos de idade e é tratado como um dos melhores jogadores para a posição de volante. Inclusive deve começar a ganhar mais espaço com a contusão do Jailson. Ele inclusive entrou no último minuto da partida contra o Emelec. O contrato do Fabinho terminava em 2024 e foi estendido até 2026. Para valorizar o jogador, o Palmeiras deu um aumento de 5 vezes seu salário. Ele saltou de 10 mil para 50 mil reais mensais. Para completar, outro jogador campeão da Copinha no início dessa temporada, assim como o Fabinho e o Naves, foi o goleiro Matheus, que se transformou na 4ª opção do time principal. Tem treinado normalmente e diariamente com a galera do Abel Ferreira. O Matheus também teve seu contrato estendido por mais 3 temporadas, jogador super badalado, jogador com passagens por seleção de base, 19 anos de idade, os 3 atletas que eu citei, todos representados pelo Diogo Silva. Agora fechar o vídeo para contar uma curiosidade sobre o São Paulo, curiosidade interessante. Você sabia que o Tricolor tem 41 atletas que já deixaram o Morumbi, mas seguem com percentuais ligados ao Tricolor? Vou explicar direitinho essa história. Por exemplo, o meio atacante Lucas Hernandes, que acaba de ser apresentado como reforço do Botafogo. 50% dos direitos econômicos dele pertencem ao Tricolor. Então, se o Botafogo exercer o direito de compra, o São Paulo fica com metade do dinheiro. Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, chegou a ser convocado para a seleção. Tricolor ainda mantém 30% dos direitos do atleta. Outro jogador super badalado, esse titular absoluto do Eintracht Frankfurt, time alemão que recentemente eliminou o Barcelona das quartas de final da Liga Europa e que venceu o West Ham na Inglaterra por 2-1 nessa quinta-feira na semifinal da Liga Europa, o Tuta. Zagueiro revelado na base do São Paulo, tem sido titular absoluto do Eintracht Frankfurt e o São Paulo é dono de 30% do valor de uma venda futura. Essa negociação deve garantir bastante dinheiro aos cofres do São Paulo muito em breve. Rafael Toloi, zagueiro que virou ou se naturalizou italiano, já até jogou pela seleção principal da Itália, pertence à Atalanta, 20% dos seus direitos econômicos ainda são do São Paulo. Bissoli, jogador revelado no Tricolor, com passagem pelo Atlético Paranaense, está emprestado ao Avaí. 20% dos direitos dele são do São Paulo. Auro, lateral direito contratado pelo Santos por empréstimo nessa temporada. 15% do Tricolor. Maidana, zagueiro revelado também, ou com passagem pela base do São Paulo. Nesse momento defende o América Mineiro. 5% do valor de uma venda futura vai ficar para o São Paulo. Para completar, Everton Cardoso, se lembra dele, ex-jogador do Flamengo? Nesse momento no Cuiabá, 50% do valor de uma venda futura para o São Paulo. O mesmo vale para Everton Felipe, valor de 20% fica para o Tricolor. Tem essa lista completa de atletas, esses 41 jogadores, queria que você desse uma olhada para ver se algum te agrada. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like. Se você ainda não se inscreveu no canal do Nicola, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, dá essa força, tá bom? Se inscreve também no nosso canal de cortes, o link está na descrição. E todo mundo que estiver inscrito no canal de cortes, quando a gente bater 80 mil inscritos, vai participar de um sorteio bem legal. A gente se vê de tarde. Abraço, tchau!